Bom, o grande detalhe, né, desse processo de recuperação de informação é que, na hora que você escolhe uma base e vai interpretar toda a sua matriz em função dessa base, observe que você tem uma medida comum, você tem um processo, né, que se alastra em toda a matriz, que usa o mesmo conjunto de vetores. Então você tem uma consistência semântica muito grande, porque dois vetores que tiverem combinações parecidas da base, eles são muito relacionados. Então, quando você passa a trabalhar com esse processo de redescrever sua matriz em função de uma base que foi definida, tem a virtude de fazer com que coisas parecidas fiquem muito mais parecidas e coisas diferentes muito diferentes. É isso que faz com que as máquinas de busca sejam muito eficientes. Então, o processo de recuperar semanticamente informação numa base de dados, né, tem a ver com esse procedimento de determinar uma base que descreva o conjunto de dados. Como que nós vamos fazer isso, né? Nós vamos definir aqui uma decomposição, quer dizer, a raiz de todo esse processo é uma decomposição. O que significa decompor uma matriz? Decompor uma matriz significa que você vai expressar essa matriz num produto de matrizes interessantes, matrizes ou fatores interessantes. Então, eu vou, dado uma matriz A qualquer, então observe, uma matriz A para mim é uma coleção de vetores, onde cada vetor representa a minha entidade. A nossa entidade aqui são as proteínas. E as características da proteína seriam, né, a quantidade de tripletos possíveis, a frequência de tripletos que aparecem naquela proteína, dos diversos tripletos possíveis. Essa representação nós vimos na aula passada, na apresentação passada, de que é uma representação robusta, no seguinte sentido: duas proteínas diferentes não têm a mesma combinação de tripletos, frequências de tripletos, e nós vimos que tem relevância biológica. Nós conseguimos, né, resultados muito parecidos com a ferramenta mais usual aí da bioinformática, que é o BLAST, né, muito parecido usando essa representação. E é interessante que as técnicas são muito diferentes, né? Bom, então, dado uma matriz, sem perda de generalidade, eu vou imaginar que o número de linhas dela seja muito maior que o número de colunas, só para facilitar a apresentação, né? Então, eu tenho uma matriz que não é quadrada, o número de linhas não é igual ao número de colunas. Eu vou determinar vetores, né, matrizes TSD com algumas propriedades. Então, eu vou decompor essa matriz num produto que a gente chama de valores singulares. A matriz T é uma matriz de valores singulares à esquerda, a matriz D, valores singulares à direita, de vetores singulares à direita, e S é uma matriz diagonal com elementos, né, maiores ou iguais a zero. Isso aqui são os detalhes, tá? Que num curso maior a gente comentaria mais, mas a questão toda é que eu consigo expressar a matriz, né, eu consigo expressar essa matriz de uma forma interessante. Esse produto dessas três matrizes aqui, na verdade, eu vou mostrar aqui uma aplicação, esse produto tal que T vezes T transposto é igual a identidade, D vezes D transposto é igual a identidade, e mais esses detalhes aqui, captam exatamente o que é essa matriz A aqui. Essa matriz A aqui é exatamente as principais propriedades ou detalhes dessa matriz A, elas estão captadas nesses três fatores. Eu vou saltar para uma aplicação aqui para mostrar uma coisa para vocês. Essa aplicação aqui existe e, em geral, é usada para tirar ruídos de fotos que são mandadas por satélite. Se você, por exemplo, manda uma foto
transmite uma fotografia em Marte, para chegar aqui, ela chega com muito ruído. E esse processo aqui é exatamente o que se usa para tirar esses ruídos dessa foto. Eu posso fazer o seguinte, tá? Eu posso decompor essa matriz, né, segundo o que a gente chama de decomposição diálica. Esse produto aqui, isso aqui me dá uma matriz. Isso aqui é uma constante, que é o valor da diagonal da matriz S, e eu posso somar de 1 até P, onde P é o posto da matriz. Olha, eu não espero que ninguém, deduza essa fórmula. É lógico, eu estou vendo que daria para fazer isso. Nossa, isso aqui é uma coisa que demorou 20 anos para a gente enxergar isso que está aqui. Né? Que eu posso enxergar a decomposição por valores singulares como uma soma de matrizes. P é o número de vetores que eu preciso para representar exatamente essa matriz. Então vamos passar aqui para uma aplicação disso que está aqui. Né? Eu tenho o seguinte, observe, isso aqui é uma fotografia, né? A fotografia desse palhaço, né? Ela é representada por uma matriz de pixels. O que são os pixels? No caso da foto preta e branca, são números entre 0 e 255. O 0 é o branco, 1 é o preto, ou o contrário, eu nunca sei disso, mas assim, eu tenho um número associado ao 0, que é o 255. Eu tenho gradações de cinza entre 0 e 255. 136 é uma certa tonalidade entre o branco e o preto. Então, eu posso, dado uma foto, enxergar quais são os pixels que estão nessa foto. Então, essa foto aqui, ela é constituída por uma matriz, se eu não me engano, são 220 pixels por 320. Então, eu tenho uma foto que tem esses pixels, né? Cada pixel é um número entre 0 e 255. Bom, é uma matriz em que eu tenho um número de linhas diferente do número de colunas. Então, interessante, eu vou fazer a decomposição por valores singulares dessa matriz. Eu vou definir as matrizes T, S e D. Bom, se por acaso... Então, voltando aqui, né, se eu usar só os 3 primeiros vetores para descrever todas as colunas da matriz, eu tenho, né, para descrever exatamente essa matriz do jeito que ela está aqui, eu precisaria gastar, assim, para não ter erro nenhum, exatamente o que me foi oferecido, eu gastaria mais ou menos uns 150, 160 vetores na base. Então, o que seria a base aqui? São colunas dessa matriz em que, combinadas, me produzem, né, me reproduzem a matriz original. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com só os 3 primeiros, que são os principais. Se eu, por acaso, recompor a minha matriz usando esses 3 primeiros vetores singulares só, eu obtenho essa imagem que está aqui. Não dá para ver nada. Se eu utilizar os 10 primeiros valores singulares, ou seja, os 10 primeiros elementos da matriz T, os 10 elementos da matriz D, 10 elementos da matriz S, eu obteria isso que está aqui, que já começa a aparecer. Mas olha o que eu obtenho aqui usando 30. Usando os 30 valores singulares, eu já tenho uma coisa muito parecida. Com 40 valores singulares, que eu não estou mostrando aqui, já não dá para fazer distinção. Eu uso isso aqui para mostrar que a decomposição por valores singulares, ela é capaz de captar as principais características da matriz. Né? Os valores singulares, de alguma forma, né, me permitem recompor a matriz. Por exemplo, essa aqui é uma matriz que a aproximação dessa matriz aqui, essa aproximação é muito boa. E eu uso pouca coisa para fazer isso. É muito caro, né, em relação aos outros métodos de compactação de imagens que existem, você usar a decomposição para fazer isso. Mas
para armazenar essa imagem que está aqui, eu posso armazená-la usando, sei lá, quero uma armazenagem, uma cópia bem fiel dessa foto. Uso 40 valores singulares à esquerda, 40 vetores à esquerda, 40 à direita e 40 elementos da diagonal da matriz S. É muito menos do que guardar todos esses pixels. Na hora que eu quiser mostrar a matriz, eu faço umas contas e mostro a aproximação que eu estou tendo. É uma forma de compactar, mas principalmente é uma forma de tirar ruídos da imagem, né? Observe, as 40 aqui, eu não estou mostrando aqui, confundiria com essa. Eu não coloquei porque seria igual a essa aqui. A nossa capacidade de perceber tons de cinza não vai além de 40 tons. Não adianta. Eu tenho de 0 a 255, mas a sua percepção, a sua vista, não consegue distinguir mais do que 40. Nas imagens que vêm com satélite, os ruídos eu tiro dessa forma. Às vezes tem pixel negativo que não tem sentido, coisas que não vão servir. Aí a gente usa a decomposição por valores singulares para fazer retirar esses ruídos. Só uma coisa aqui, antes de passar para o exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês, é o seguinte. Essa ferramenta é muito interessante para me saber quantos agrupamentos existem. Dado uma matriz, né, eu tenho uma matriz lá de 6.000 colunas por 8.000 linhas, que seriam as nossas features, né, as características da proteína, quantos conjuntos, né, mais ou menos uniformes existem nessa massa de dados? Eu posso dividir essa massa de dados em quantos grupos? Quantas famílias de proteínas, por exemplo, teriam nesse conjunto? Ora, eu vou usar a decomposição por valores singulares para me dizer isso, né? Antes, vamos fazer um experimento aqui. Se vocês estivessem no laboratório, né, a gente estaria usando os equipamentos para fazer isso. Eu vou gerar uma matriz, né, com distribuição uniforme aleatória, né? Aleatória. Uma matriz com distribuição uniforme. Então, esse comando range está me dizendo, eu quero uma matriz de 50 linhas por 22 colunas com distribuição uniforme dos valores dessa matriz, né? Se eu olhar essa matriz, ela teria esse formato. Ou seja, mais ou menos as colunas têm números parecidos, né? A distribuição uniforme, como o próprio nome diz, né? A distribuição uniforme... Tem alguém sem a folha aí? A distribuição uniforme, né, me produz colunas que são muito parecidas com as outras, né? Se eu fizer a decomposição por valores singulares, eu observo uma coisa interessante. Eu fiz o seguinte, eu peguei os valores da diagonal principal da matriz S, né, e dividi cada valor pela somatória de todos os outros. Quando eu tenho uma coisa desse tipo aqui, o primeiro valor singular, todos os valores aqui são entre 0 e 1. Então eu tenho um primeiro que é muito grande, o segundo menor e os outros muito pequenininhos, até chegar bem próximo aqui de 0. A distribuição uniforme tem essa característica. Isso aqui está me indicando que tudo é muito parecido, eu tenho um grupo só. Se por acaso eu tivesse dois valores singulares altos e tivesse uma queda abrupta depois e todos pequenos, estaria indicando que eu tenho dois grupos, 3 grupos e assim por diante. Então eu vou utilizar disso, né, para determinar o número de grupos. Olha, aqui eu não tenho como dividir essa massa de dados, não. Olha, eu tenho uma matriz em que a distribuição é uniforme, como é que eu vou dividir isso em 2 grupos? Como é que eu vou distribuir isso em 3 grupos? Não tem como. Isso está claramente indicado aqui, né? Eu tenho um valor singular. Então, isso aí, em termos biológicos, sei lá, seria uma proteína, conjuntos de proteínas muito parecidas entre elas. Existiam proteínas muito parecidas. Isso aqui estaria indicando
páginas quase que iguais, páginas da internet muito parecidas, né? Então, todas as páginas nesse conjunto, nossa, está falando sobre o mesmo assunto. Está usando, talvez, as mesmas palavras, mas os textos têm tamanhos diferentes. Então, isso, de repente, todas as páginas são tudo sobre o mesmo assunto. Eu não consigo dividir. Isso é a distribuição uniforme. Agora, vamos fazer outro experimento. Pegar uma distribuição normal. O que é uma distribuição normal? Uma distribuição normal, o pronto está dizendo, eu tenho aqui a maioria das coisas próximo da média. Alguma coisinha saindo. Então, observem. Alguma coisa sai fora, mas o grosso está tudo aqui próximo da média, né? Não existe uniformidade, né? Tem grande, pequeno, etc. Os números estão variando, né? Como seriam os valores singulares? Né? O que seriam os valores singulares? Eu pego a matriz S, que é aquela matriz, tiro a diagonal principal e divido pela somatória de todos os elementos. Olha o que dá. Isso aqui está dizendo que não existe nenhuma preponderância de ninguém, todos são diferentes. Eu não tenho agrupamentos aqui. Se pedir para me dividir em 3 grupos, eu também não saberia fazer isso aqui, não. Eu não consigo, porque a distribuição é normal. Todo mundo que está aqui é diferente. Então, eu peguei 2 exemplos extremos para mostrar para vocês. Um exemplo que é a distribuição uniforme. Então, eu tenho um grupo só. E aqui, eu tenho vários, né? Cada pessoa é diferente da outra. Quantos grupos tem aqui? Não sei. Cada um, eu não consigo falar que tem 3 grupos, 4 grupos. Eu não consigo dividir isso também, não. No outro, é uniforme e esse aqui é uma distribuição normal. O erro, a gente tende a achar que tem essa distribuição normal, tá? E as características principais, uma distribuição uniforme. Então, em geral, as nossas matrizes, a gente espera que seja uma mistura dessas. Se você está trabalhando com uma matriz, eventualmente você quer separar isso por algum motivo. Você quer, por exemplo, identificar um cluster, um agrupamento que tem certas características especiais. Então, quais são essas características especiais? Esse tipo de pergunta é que nós estaríamos respondendo com a ajuda da decomposição por valores singulares. Então, agora, né, vamos pegar esse exemplozinho no texto que eu passei para vocês. Os exemplos da internet eu acho mais fácil de comentar do que os exemplos da biologia, que requer, às vezes, um detalhe ou outro que nem todo mundo conhece. Então, imagine, pegar um exemplo bem simples, eu gostaria que se eu soubesse que daria para caber todo num laboratório, eu teria levado vocês para o laboratório. Né? Vocês vão ver que vocês podem estar tendo resultados interessantes, tá? Com muito pouca coisa. É óbvio que vocês vão entender melhor depois a decomposição valor singular, o que é vetor singular à esquerda, base. Mas observe, com muito pouco, num ambiente de prototipagem matemática, feito MATLAB, Scilab, Octave, a gente consegue uns resultados interessantes. Mas só para ver como que funciona, né, para ficar bem claro, imagine o seguinte, eu tenho um conjunto de documentos. Vamos supor que nesse conjunto de 5 documentos que estão aí, né, eu tenho o seguinte. Eu tenho o documento 1 que diz, o texto do documento 1 diz que a matriz Google P é um modelo da internet. Esse exemplo foi tirado do Lars Elden. Quem tiver muito interessado, dá uma lidinha nas 10 primeiras páginas do Lars Elden. Esse artigo que está aqui, está disponível na internet, as 10 primeiras páginas dele são muito boas. E depois ele entra com muito detalhe técnico. Mas assim, de como fazer a decomposição para nós é uma caixa preta. Você tem lá uma rotina que faz a decomposição e acabou. Tá? A gente não vai trabalhar nisso, a gente nunca trabalha em... É outro assunto a gente tentar ver como que a gente produz aquelas matrizes TSD. Bom, então eu tenho o primeiro documento. A matriz Google é um modelo da internet. Primeiro documento,
O que está em negrito aí seriam as palavras-chave. Então, Google, matriz, internet são palavras-chave.